Vamos lá, vamos começar nossa facilitação aqui. Eu chamo de olhar empresa com alma. E aí eu gosto de sempre utilizar todas as ferramentas aí que eu tenho disponíveis, né? De constelação, de coaching, de PNL, Enneagrama, o que for. Vai te bater esse papo e eu poder ajudar vocês. Talvez aí trazer alguma clareza, ver algo que vocês talvez não estejam vendo, trazer algum direcionamento, possibilitar aí a abertura de caminhos. Eu acho que vai ser um bate-papo muito rico, vai ser muito bacana. Então me Eu acho conta quem também. são vocês e como é o nome da empresa, como é que está Ai, essa desculpa. fase, como iniciou essa empresa. Conta aí a expectativa de vocês também e a gente vai batendo esse papo. Clara poderia começar. Então, eu sou a Clara. Hoje nós somos 3 dentro da empresa, mas eu comecei sozinha. E hoje eu trabalho com comunicação, ajudando as pessoas a desenvolver a sua comunicação. Gente, eu tô nervosa, viu? Desenvolver para as pessoas, na verdade, muito numa pegada de pessoas buscando realmente ser melhor e expressando isso através da comunicação. E comecei mais ou menos, assim, sair mesmo do papel em fevereiro do ano passado, foi a minha primeira turma, e tudo sozinha, fazendo toda a parte estratégica. E chegou um momento que eu comecei a fazer muitos conteúdos, e eu adoro, amo. Só que eu comecei a ficar muito sobrecarregada. Aí o Jorge entrou me ajudando, começou me ajudando no tráfego. Aos poucos, que é a parte, né, do impulsionamento do marketing ali por trás de tudo. Aos poucos ele foi pegando algumas coisas das páginas, mas ainda assim eu estava muito na parte estratégica e fui aumentando também a quantidade de alunos, que bom, e aumentando também a quantidade de conteúdos gratuitos, assim. E aí chegou em 2 turmas anteriores que eu me dei conta que eu estava fazendo coisas que eu não estava ficando feliz, assim. E eu busquei a Mari para um desabafo, na verdade, né, Mari? Falei, Mari, nossa, eu estou pensando em procurar uma pessoa, mas uma pessoa que esteja alinhada. Mari, pode me interromper se achar que eu estou pulando partes, tá? Tá, mas tá indo bem. E bem no desabafo, assim, porque na verdade eu queria alguém, já resolvi. No início eu estava muito resistente até alguém, porque eu sou uma pessoa que gosto do controle, assumo. Então eu fiquei resistente há muito tempo, já faz muito tempo que eu estava percebendo que eu precisava de alguém, que estava ficando insustentável, aquilo que era gostoso para mim já não estava ficando mais tão gostoso. Então eu cheguei a ter dúvidas, será que é isso mesmo? Mas porque eu acho que hoje eu entendo que assim, talvez eu estava fazendo muita coisa que não fazia muito sentido eu fazer e estava me sobrecarregando. E aí eu tomei essa decisão, que mesmo porque até então eu pensava, mas ainda não tinha tomado decisão, e fui desabafar com a Mari. Falei, Mari, queria achar alguém que entenda que eu não tô nisso pelo dinheiro apenas. Porque se essa pessoa entrasse, eu não lembro exatamente se foi isso que eu falei com ela, mas eu lembro que era muito esse meu sentimento. Se entrasse uma pessoa com esse foco, ela ia me cobrar apenas para isso. E não é isso que eu quero. Então, enfim, o que você acha? Me ajuda, me socorre. E aí ela veio, Clara, eu não sei se convém, não sei se faz sentido para você, mas eu gosto dessa área também, eu gosto muito da forma que você trabalha. Enfim, e se ofereceu a entrar, e para mim fez muito sentido, porque quando ela me enviou um áudio, ou quando eu fui enviar para ela, eu tinha pensado já nela. E só que eu juro, é engraçado essas coisas, né? Porque óbvio que no inconsciente eu já mandei estrategicamente. Mas eu juro que quando eu mandei um áudio, eu nunca imaginei que ela, enfim, porque ela também estava iniciando uns projetos novos dela, tanto que quando ela me trouxe isso, eu falei, Mari, mas como seria para você? Porque eu tô te acompanhando, tô super te apoiando nesse novo projeto seu, acho que faz muito sentido. Só que se você for levar os dois nesse momento, você vai cair no que eu estou agora, né, na época, que era ser expert e a pessoa da estratégia. Enfim, e aí conversamos e a Mari agregou aí ainda mais. Entrou, pegando a parte... Vai falar, Mari?
Pode falar, Tá? depois eu falo. Uma parte bem estratégica, então hoje, falando em responsabilidades, não é como está acontecendo ainda, porque ainda estamos num processo de transição, mas a Mari pegou uma parte bem operacional, que aí é até minha opinião, até falei isso com ela hoje, inclusive, que não é algo que eu acho que deveria estar com ela, eu acho que a Mari deveria estar com algo que eu também já passei por isso, né, que era o operacional de páginas, de edição de vídeo, que eu fazia até pouco tempo atrás, mas a ideia na minha cabeça é que a Mari fique com uma parte muito mais estratégica da empresa do que fazendo o operacional. E até hoje a gente conversando um pouco, eu sinto que... Vou falar da Mari, tá? Eu sinto que ela tá hoje no operacional e acaba não tendo cabeça para fazer o estratégico. E aí eu também acabo fazendo um pouco estratégico, passando para ela o estratégico. Então eu vejo que a gente está num movimento, passamos por um movimento um pouco estressante, não entre a gente, mas uma turbulência, assim, acho que um estresse, eu não sei, em mim pegou muito forte, acho que nos dois, talvez um pouco também. Mas, enfim, eu vejo que a gente está num movimento muito positivo. Tá? Essa é a minha percepção. Percebo que a gente é muito alinhado, assim. Percebo que nós somos muito abertos, eu pelo menos espero. Que, assim, eu pelo menos sou. Eu acho que a gente conversa das dificuldades, a gente, enfim, a gente até se abre, às vezes, olha, vou abrir minha vulnerabilidade aqui agora. Enfim, eu gosto desse movimento, eu acho que está bem alinhado, mas não sei, aí tô aqui para ver o que rola. Legal ter uma Legal, outra. muito bom. É um Muito olhar bom. externo, né? Muito bom, adorei, adorei. Eu só tenho uma pergunta antes da gente ir para a Mari. Como que é o nome da empresa? Então, Essa pergunta é muito importante. muito. O que rola, Gabs? Hoje eu tenho um produto que chama Comunicação Mais Clara. Por trás desse produto tem um CNPJ que chama Soul. E aí eu nem sei direito se é Soul Desenvolvimento Humanos e Treinamento, algo do tipo. É meio bagunçado esse nome. E é engraçado porque esse nome nasceu em no curso que eu e a Mari escolhi esse nome. foi. Olha, Sem nem saber. Nós nos conhecemos no curso, fizemos o curso juntas. A nossa equipe tinha que dar um nome, deu esse nome. E aí, quando eu fui abrir meu MEI, eu lembro que eu falei, vou pegar o nome da... ela pediu essa autorização, Mari? Fiquei sabendo depois, mas eu adorei. Depois. Eu falo pra Antes de ela, entrar. tem dia que eu uso, a gente tem a camiseta do curso, né? Que Que a legal. gente tinha que fazer sei lá, uma Desenho, identidade visual, um desenho. E eu que fiz, desenhei todas as camisetas. E eu falo, eu estou trabalhando de uniforme da empresa, que é Soul. Mas assim, eu nem sei, a gente nunca nem conversou sobre esse nome, eu acho, né? Então, é um nome que tem nas notas fiscais que a gente emite, com esse nome e tudo, mas isso é algo que a gente nunca alinhou, assim. Muito bom, a gente vai conversar sobre isso. Eu estou fazendo as anotações aqui no Mind Map. Daí depois eu abro aqui o Mind Map e a gente vai destrinchando. Fala aí, Mari. Então, me chamo Mariana, para facilitar, né? Eu sempre me apresento como Mari e vou falar um pouco do meu contexto pessoal, profissional e como que eu cheguei aqui na Soul. Que parece que faz uma década, mas fazem acho que uns 2 meses, né? Acho que E então eu estava nesse momento já profissional de transição, mas não sei se não era uma transição assim, era mais uma transição de consolidação, né? Eu saí da empresa que eu trabalhava já faz quase 3 anos e tinha decidido que eu queria ter o meu próprio negócio, só que eu não tinha conseguido ainda desenhar direito. Eu mudei de negócio, para que lado que eu ia, para que lado que eu não ia. E a Clara, a gente se conheceu num dos cursos, né? Num curso de oratória e tal, muito legal. E foi uma pessoa que depois nós continuamos a amizade, o contato. E ela sempre me apoiou muito, né? Sempre que eu precisava, né? Sei lá, alguma dificuldade, desabafava, pedir uma opinião, pedir um apoio, eu recorria a ela e ela sempre muito prontamente atendia.
E o que eu sempre admirei muito é essa capacidade de realmente fazer acontecer, né? Então, assim, ela falou desse projeto lá naquele curso, meses depois, estava lá, papum, estava pronto, entendeu? E eu sempre tive muita dificuldade de fazer isso, né, profissionalmente. Mas, enfim, aí a gente foi trocando figurinha, aí às vezes eu chegava e falava assim, Clara, agora eu vou, hein? Agora eu vou fazer, agora isso e aquilo. Aí teve um dia que ela me deu um clareamento, assim, muito grande, uma clareza, né? Que era assim, ai, não sei, eu acho que pelo tudo que você me falou aí, eu acho que seu negócio pode ir para essa área de produtividade, né? Que você gosta, que tal, que é a tua paixão, e você tá. Eu falei, é isso. E aí a gente começou com essa primeira parceria, né? O meu curso surgiu para nasceu assim com esse apadrinhamento dela, né? Para dar para os alunos, inclusive, né? Do Comunicação Mais Clara, como um bônus. E nisso foi um grande presente para mim, porque eu tirei assim um projeto que estava na mente, na vontade e fiz acontecer. E eu realmente comecei a dar mais forma nisso, né? Da minha empresa ter este modelo de ter o curso online e ter os alunos e tal. E a gente trocando ideia, e a Clara crescendo, né? Graças a Deus, graças ao trabalho dela e tudo, a dedicação. E aí, numa dessas conversas, ela veio. E eu pensava nisso, eu falava assim, gente, é tão difícil para mim fazer isso sozinha, né? Eu sinto falta de um respaldo, de alguma coisa assim. E eu tinha essa vontade, mas eu também nunca tinha tido coragem de falar para ela, até cheguei a falar isso para ela, eu falei assim, Clara, por muitas vezes eu até pensei, e eu sempre senti muita gratidão, muita vontade de retribuir toda a ajuda, todo o apoio que a Clara me deu. E eu pensava assim, gente, como que eu posso ajudar ela? E um dia eu ofereci, falei assim, por favor, o dia que tiver qualquer coisa, que você falar assim, uma digitação do negócio, qualquer coisa que você achar que eu puder ajudar, me fala, né? Porque eu quero, eu tenho muito essa vontade. Aí ela falou, aí a gente fez isso e nesse dia, eu falando isso pra ela, eu falei assim, amiga, eu só não te ofereci antes porque eu não sabia o que oferecer, assim, de concreto, né? Para fazer parte do negócio mesmo. Mas enfim, a parceria nasceu aí. Amiga, Pode falar. desculpa. É porque você agora com a sua fala, antes de eu te desabafar com você, você tinha corrigido para mim um monte de coisa. Foi isso. Desculpa, pai. Porque ela falou isso. Ela falou: se você precisar de qualquer coisa, eu falei, Mari, então eu preciso. Vou aceitar essa sua ajuda. É o seguinte, eu quero sua opinião. Quero sua opinião. Corrige para mim o que você tiver nesse texto aqui, que era um dos vídeos de a amostra do curso, né? Que vem antes da leitura do carrinho. E aí ela fez um monte de sugestões, tipo, incríveis. Então, nem sabia, né? Na época eu fui assim com a maior boa vontade. E aí, beleza. Aí depois isso surgiu, a gente conversou num dia, aí ela me fez o convite, assim, mais oficial. Eu falei, topo, morrendo de medo, do tipo assim, gente, será que eu vou dar conta? Né? Não sei, mas é algo que eu já tinha transformado em mim, que é tipo assim, cara, eu vou. Depois, se não der certo, a gente vê, né? Ou a gente faz pra dar certo. E aí foi isso. E o modelo de negócio, eu vejo que ele é assim, ele tem as fases mais intensas, né, de preparação, de abertura de turma, porque esse é o modelo, né, de não ter o curso disponível a qualquer momento, então a gente abre turmas, e existem momentos estratégicos para abrir essas turmas. E tem toda uma preparação, um trabalho gigantesco de bastidores. E é onde eu estou hoje, né, eu estou nos bastidores, eu estou aprendendo muita parte operacional, então toda essa parte de estratégia, como a Clara disse hoje, e ela definiu assim brilhantemente que era isso que estava acontecendo. Nessa de ficar no operacional, então assim, fazer arte, escrever e-mail, que mais? Fazer edição de vídeo, fazer essas coisinhas assim, que são mecânicas, porém trabalhosas e precisa de atenção, né? E precisa de alguma coisa assim, acabam ocupando a minha mente, assim, a minha preocupação, a ponto de, às vezes, eu não conseguir dar conta de ter um olhar mais amplo, mais estratégico, que eu acho que é uma grande contribuição que
que ainda eu espero dar, né, para o negócio, e que faz parte. E sobre a questão mais intensa, assim, sobre essa... Não lembro nem a palavra que você usou, Clara, para falar do... Também não lembro. Turbulhão? É isso? Não sei. Então, uma crise, vai. A minha crise, ela acontece de forma, acho que um pouco diferente. Acho que até porque o Enneagrama deve explicar, né? Acabo não... Eu guardo bastante, né? Guardo. E aí eu tive também, né? Nesse momento aí de preparação, nesse momento mais intenso, eu tive os meus momentos, aquele momento que realmente dava muito medo, me sentia com muita tensão, medo de decepcionar, sabe? Por ter muita gratidão à Clara e muito, muito respeito, né? Por todos os alunos, muito respeito com o curso, com o propósito do curso. Muito medo de fazer uma cagada mesmo, assim, sabe? E ser horrível. Então, depois passou, aí a gente abriu a última turma, foi tudo bem, graças a Deus, né? Uma maior turma desde o início de tudo. E aí dá uma apaziguadinha, né? Mas a gente sabe que, por conta do modelo de negócio, isso é algo que é frequente, né? Eu acho que isso faz parte, esses momentos vão fazer parte. Muito Então, bom. é isso. É isso? Muito bom, adorei. Eu fiz algumas anotações aqui no Mind Map e agora acho que chegou a minha vez de trazer alguma coisa para vocês e a gente vai conversando, ver se faz sentido. Vamos ver se dá para contribuir para vocês. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos ver se vai. Vocês estão vendo? Uhum. Sim. Então vamos lá. Marquei alguns pontos aqui que a gente pode destrinchar. Bom, primeiro vamos começar pelo novo ciclo, vai. Depois a gente fala do nome. Eu tenho percebido, né, que algumas empresas, assim como lá naquela aula de energia organizacional, elas entram, né, numa meta, tem um momento de produtividade, tem um momento de performance e em alguns momentos elas dobram, né, a meta, elas vão aí multiplicando, talvez sem ter consciência de que existe um encerramento de um ciclo para o início de outro. E isso é uma coisa importantíssima na nossa vida. Eu estou até gravando um curso sobre isso, que é importante a gente ver os ritos de passagem. E aí não é só na nossa vida de criança para adolescente, de adolescente para adulto, de solteiro para casado, de casado para viúvo, de morar sozinho e morar com alguém, morar com os pais. Essas transições, eu acredito que são muito importantes. Não só no lado psicológico, né, que a gente vê falando isso na psicologia transpessoal, mas principalmente na empresa também. Porque senão a gente é como se fosse uma maratona sem fim. É como se eu entrasse na maratona no meio dela e eu não conseguisse ver fim. E aí como que a gente vai, digamos que respirar, né? Como que a gente vai ter uma pausa, entrar aí talvez num ciclo de recuperação, um ciclo de reflexão, assim como a gente descansa quando a gente vai dormir, e eu consigo ver claramente que algumas empresas não têm esse certo momento de descanso. E quando a gente fala de ritos de passagem, a gente vê essa mudança de ciclo muito importante na nossa vida e que pode ser aplicado na empresa. E eu acredito que é imprescindível. E aí a gente vê tantas empresas dobrando meta, virando coisas atrás de coisas, como uma maratona sem fim, e para isso a gente não consegue ver o nosso crescimento, a nossa evolução, o nosso progresso do último ciclo para esse. Então não é só questão de organizar a casa, não é só questão de recuperar o fôlego, mas é questão de você conseguir ter um estado de presença e se situar onde você está. Da onde você veio para onde você está agora. É como se fosse no processo de coaching, né? A gente tem o ponto A e o ponto B. Só que se for um ponto B eterno, a gente não vai conseguir ver essa métrica onde eu estou agora, qual o progresso. E aí a importância, eu sempre convido as empresas a ter essa consciência de que
Qual momento desse ciclo estamos vivendo? Qual é o nosso ciclo? Nosso ciclo é um lançamento? Nosso ciclo é o ano, é pautado em cima de um ano? Nosso ciclo é entre chegada de novos integrantes? Então, a importância de definir para as empresas, e aí eu convido vocês a refletirem, se faz sentido isso, qual seria o ciclo da empresa? Qual é esse ciclo que vocês estão vivendo? Vocês estão no meio de um ciclo, vocês estão iniciando um novo, como que é essa parte aí de terminar o lançamento, chegada da Mari, isso representa um novo ciclo para a empresa de crescimento? E aí, como que vocês olham para o passado, tudo que vocês viveram até aqui, tem aí uma conversa, sabe, um grande debriefing? Ah, como foi até aqui? É tipo assim, uma reunião de final do ano, a gente vê quais foram os resultados, e aí, por que deixar só no final do ano? Por que o ciclo, às vezes, de empresas gigantescas é apenas no final do ano? A importância da gente ver a nossa própria mudança de ciclo. E aí, as empresas que estão nascendo, e eu sempre convido as empresas que estão nascendo, que estão se iniciando aí nos primeiros ciclos de vida, que elas tenham mais consciência. E esse é o propósito da Empresa com Alma. E talvez vocês possam refletir sobre isso. Qual é o ciclo que a empresa está? Vocês estão no meio de um ou vocês estão iniciando um? E aí, como foi o último ciclo? O último ciclo era sem a Mari entrou no meio, como que é isso? Entendeu? O que vocês acham disso? Pode falar, Clara. Eu vejo, é porque assim, por tudo que você me falou, fez muito sentido associar o ciclo a cada turma. Legal. Então, eu vejo que a Mari, por exemplo, já iniciou um ciclo e já encerrou um ciclo. Olha que legal. E, inclusive, a gente fez essa conversa quando a gente iniciou a turma. E exatamente isso. O que a gente acertou, o que a gente vai repetir, o que a gente errou, o que foi legal, o que não foi. E eu acho que foi muito natural, pelo menos para mim, né? Não sei, às vezes eu tô impondo as coisas aqui, achando que tá natural. Mas, pelo menos para mim, foi muito natural essa conversa, assim. A gente terminou, gente, e aí, vamos... Agora, uma coisa que eu falei hoje com a Mari também, e que eu percebo, até brinquei com ela, eu falei, nossa, Mari, toda vez que eu termino, que eu inicio uma nova turma, né? Que eu fecho, na verdade, o carrinho, a abertura, que eu fecho as matrículas ali. Eu falei, eu falo que eu vou tirar um final de semana, mas isso nunca aconteceu. Então, assim... Tá na sobrevivência, né? Você estava na performance, só que você, em vez de descansar, você continua a maratona. Você não respirou no meio da maratona. Mas, e assim, eu entendo também, mas para mim é gostoso. Não foi desgastante uma época, quando realmente... Mas eu não fico tipo, vou ter que trabalhar esse final de semana. Eu nem uso isso, eu acho. Vou ter que trabalhar. Não, às vezes a gente marca vamos falar no final de semana. Para mim, tá? Não sei como, às vezes, não sei se a Mari se sente pressionada de ficar fazendo reunião no final de semana. Mas eu vejo isso, cada nova turma é um novo ciclo, e eu vejo que a gente finalizou. Na verdade, a gente já finalizou um e abriu o outro, que finalizou as matrículas e vão abrir isso para mim. E vamos abrir agora essa turma. Eu gostei da forma que foi. Eu tenho uma dúvida. Diga. Você perguntou qual é o ciclo, mas podem ter... Eu falei círculo, né? Ciclos. Podem ter ciclos dentro de ciclos? Porque, assim, eu acho que tem alguns aí, né? Tem a questão das matrículas, que eu acho que todo esse planejamento para cada abertura de turma, e talvez o ciclo maior seja a turma, né? O momento zero até o momento final da turma, que contempla desde planejar a abertura das matrículas até quando eles recebem tudo que a gente se propõe a entregar. Imagino que... E aí, dentro deste grande ciclo, tem os ciclos que são esses, né? Tem a etapa de planejar, a etapa de pôr a estratégia em prática, a etapa de matrículas abertas, a etapa de... Talvez esse ciclo seja mais do processo, do serviço ou produto que vocês entregam. Aqui a ideia do ciclo é o ciclo da empresa.
o ciclo de crescimento da empresa. Quanto tempo ela tem, como que foi a formação dela até aqui, como que foi a evolução dela até aqui, como é que ela está se planejando para o próximo crescimento. Entendeu? Talvez faça sentido medir esses ciclos com faturamento? O que você Então, acha? depende do que vocês querem ver como ciclo, mas a ideia que eu quero trazer aqui para vocês é de vocês refletirem sobre qual ciclo a empresa está. De vocês verem, nossa, nós estamos planejando agora coisas novas, um novo jeito de olhar para a empresa. Talvez essa reunião possa ser um ponto aí de partida, para vocês verem o nome, quais valores defendem essa estratégia, como é que vai ser, talvez vai chegar mais pessoas para fazer o operacional, como que vai ser isso? Sabe a jornada do herói? Quando a gente sai do mundo comum, a gente tem um chamado a uma mudança, depois nós temos um mentor, uma entrega de conhecimento, depois temos um desafio, um teste, temos uma aprovação grande, suprema, de um grande desafio, depois a gente tem um aprendizado e a gente traz uma nova consciência. Então, se a gente pudesse ver num ciclo que a gente pode ver de uma maneira horária, um círculo mesmo, como que a empresa está? Eu gosto sempre de proporcionar essa visão para que as empresas consigam ver o crescimento delas. Não é só o crescimento financeiro, é o crescimento de consciência. Por isso que é o propósito da empresa com alma. E aí, como que era a empresa Soul há 2 meses atrás? É a mesma que tem hoje? É os mesmos desafios, é as mesmas dificuldades, é a mesma consciência, os mesmos valores? Algo mudou? O que transformou? Entendeu? Eu vejo assim, como foi, a gente nunca, e agora você trazendo isso, a gente nunca sentou para conversar realmente quais são os valores da nossa empresa. Então, esse é um dos pontos que eu coloquei aqui, o nome, e já vou colocar valores também. E assim, agora você falando, eu percebo que foi, isso para mim, eu sempre bati isso muito na tecla, e aí eu nunca nem alinhei para saber se a Mari e o Jorge concordam com isso, por exemplo, eu falo muito assim com ele, gente, eu não vou falar coisa que não é verdade, eu não vou mentir. Então, para mim, isso é muito forte, mas eu também nunca alinhei isso com eles, se isso é muito forte para eles também. Eles sempre respeitaram isso muito, né? Tipo, não, claro, então beleza. Então, por exemplo, escassez, a gente não joga escassez mentirosa, a gente faz de uma forma que seja uma escassez verdadeira, com o tempo, por exemplo, fechando as matrículas. Isso para mim é muito forte. Mas realmente isso foi uma coisa que eu falei, não abro mão e nunca perguntei para eles se isso fazia sentido para eles. Legal. Então, agora você falando isso. Uma das coisas, Clara, que eu acho que eu te falei isso também por áudio, né? É importante, assim como você me falou a primeira vez, a empresa está crescendo, chegou a Mari, está sentindo que a gente está profissionalizando algumas coisas. E aí é como se a gente saísse, né, de apenas um produto, que é um curso online, para existir uma empresa, um sistema, porque esse sistema cresce. Então, não pode ser pautado apenas um produto. Vocês não estão amarrados a um produto, vocês estão amarrados a uma empresa, a um sistema maior, que daqui a pouco vai ter outro produto, vai ter um curso da Mari, vai ter algo do Jorge, vai chegar um novo palestrante, um novo professor que vai trazer um curso e vocês vão fazer um lançamento deles em paralelo, porque você já tem toda a estrutura, já tem todo o know-how. Então, a importância de talvez desvincular um pouco o produto, o serviço da empresa, que é maior. E aí, quando vocês se tornam aí, eram 2 pessoas, agora chega mais uma, 3, e esse sistema, ele engloba, né, mais coisas. Exato. Faz sentido isso? Para mim faz muito. Sim. E eu fiquei pensando muito também no impacto. Porque, querendo ou não, aumentando a empresa crescendo, aumenta o impacto também, essa é a ideia, né? O impacto que essa empresa quer causar aí para o mundo. Porque senão a gente olha para vocês e a gente vê só a comunicação mais clara. E aí, quando eu te pergunto o que você está construindo para as futuras gerações, talvez você dê uma resposta só do produto, a comunicação mais clara. Quando eu te pergunto qual é o impacto social que você está trazendo para a sociedade, como que a empresa funciona sem você, como que é a autogestão? Então, a resposta não tem que vir do produto, tem que vir do sistema, tem que vir da empresa. Dá para entender? Muito.
Legal. Eu acho que esse é um ponto bacana. E aí a gente pode entrar nessa parte do nome. Eu gosto de trazer uma visão do nome de uma empresa como se fosse um grande, talvez a expressão máxima de um arquétipo, de um simbolismo. Quando a gente fala a gente entra na espiritualidade, a gente fala de Ganesha, a gente fala de Shiva, não vem toda uma história, um histórico, uma energia, um simbolismo, uma conexão minha com essa palavra. Você pode trazer qualquer tipo de palavra, Jesus, Deus, Buda, o que isso representa para você? Então, uma palavra, ela tem que trazer um simbolismo tão forte que as pessoas se remetem a memórias internas, a conexões dela, como que ela se inspira naquele nome, como que aquele nome motiva ela a replicar aquilo fora dali. Então, eu acredito que é muito importante o nome não estar só na nota fiscal, não só no CNPJ, né? Mas é algo que você está colocando energia, vibração a todo momento. E aí eu gosto de dizer que, às vezes, os fundadores, eles dão um nome e, às vezes, eles esquecem desse nome, né? Eles vão focar aí no serviço, vão focar no produto, mas se surgiu a necessidade de tirar uma ideia da mente e colocar isso no plano material, isso se transformou numa empresa, num sistema, na forma de comunicar e se relacionar das pessoas, talvez esse nome tenha um poder tão grande, maior do que qualquer produto ou serviço que elas criem. Faz sentido? Uhum. E aí, como que vocês podem trazer uma grande explicação para esse nome? Vocês falarem desse nome. Eu sou a Mari da Soul, e lá nós fazemos isso, isso, isso. Também temos um produto incrível de comunicação mais clara, que a nossa querida Clara traz ensinamentos, traz conceitos surreais para transformar as pessoas. Mas nós somos da Soul. Soul é um grupo de pessoas que acreditam nisso, nisso, nisso. É eu, é a Clara, é o Jorge, nós acreditamos nisso. As relações por trás da empresa, antes de qualquer produto, serviço ou ideia, existe aí algo maior que está ligado à emoção, ao sentimento, à alma da empresa. Faz sentido? E eu tenho todas as explicações para esse nome, né? Quando a gente... Da onde ele surgiu, né? Eu tinha algumas... Ele tem um significado para mim. E eu lembro que eu compartilhei isso com o grupo na época, não sei se a Clara vai se lembrar. Soul, em inglês, significa alma. Então, já é algo além, né? Transcende isso aqui que a gente está vendo. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente entrega, com o que a gente quer entregar e com o impacto que a gente quer causar. E se a gente esquecer isso, ainda tem a questão de que soul podia ser duas coisas, né? A palavra soul, né, do português, do verbo eu sou, e esse L, eu lembro que era de livre. Então, sou livre. Então, também tem muito a ver com a nossa busca, minha, da Clara, eu imagino que o do Jorge, de liberdade, né? Eu imagino que a gente nunca falou sobre isso, assim. Então, é importante falar sobre isso. Mas o que você acha, Clara? Mari, que engraçado você trazer isso, porque eu não lembrava, na minha cabeça, não que eu não lembrava desse significado, na minha cabeça quem tinha sugerido esse nome lá no nosso grupo tinha sido eu. Pode ser que foi, vai saber. Mas agora que eu achava que era eu. Então, agora que você trouxe todas essas explicações, eu tô lembrando dessas explicações mesmo, que a gente conversou disso lá. Mas total, é nosso. E eu lembro até que tinha tanto isso de liberdade e tal, que o desenhinho era de balões, sabe? Balões voando no céu. Então, era muito... Esse é o significado por trás. Legal. E aí, uma das coisas que eu gosto muito, e eu acredito que veio muito isso das filosofias, e por isso que está ligado à espiritualidade, que é você utilizar o nome em todos os momentos. Você fazer uma referência ao nome. Porque a cada momento que você faz uma referência, você coloca um sentimento energético naquele nome. E aí, se a gente acredita em campo vibracional, eu estou colocando a minha energia nesse nome cada vez mais. Eu estou falando esse nome, eu estou divulgando, eu estou compartilhando. Esse nome vai crescendo com as energias positivas que a gente, vocês, no caso,
estão investindo nela. Total. Legal? Bom. E aí, quando fala-se de empresa, né, tem muito essa questão de missão, visão e valores. Né? Acho que vocês já ouviram falar isso, porque vocês trabalham com empresas há muito tempo. Só que, há um tempo atrás, eu comecei a ver, nossa, missão, visão, valores é algo muito sagrado, sabe? É um negócio assim, não é para escrever, para colocar na parede, para colocar no site. Eu já trabalhei em uma empresa que, muito antigamente, que não tinha nada disso. Daí, quando foi fazer o site, o designer escreve. Então, eu acredito que tem que ser algo muito verdadeiro, sabe, Clara? Como você disse aí da verdade, da congruência, de ser transparente. Eu acredito que quando tem um propósito alinhado, quando existe uma causa coletiva além da empresa, isso é claro para todos, isso é compartilhado nas redes sociais, é compartilhado numa aula, é compartilhado num encontro online, isso vai se fortalecendo, isso fortalece as bases da empresa. Porque senão é como se vem uma pessoa de fora e pergunta, mas o que sua empresa faz? E você fala, mas por que vocês fazem isso? E aí os valores, eles não podem ser criados na hora. Tem que ser algo muito bem construído, muito bem alinhado entre vocês. Quanto mais alinhamento entre vocês tiverem com esses valores, mais fácil vai ficar as decisões numa tomada de decisão, mais fácil vai ser a criação de um novo produto, se vai fazer alinhamento com aquilo ou não, a chegada de mais pessoas na contratação. Fala-se tanto de culture fit, né, o fit cultural, se aquela pessoa que está chegando encaixa com a cultura ou não, mas para isso existir, é preciso que os valores, o propósito, essa missão esteja muito bem clara e alinhada entre as pessoas. Então, se vocês acham importante, eu acredito que é muito válido vocês sentarem, fazerem um alinhamento, trazer aí uma pesquisa de valores em comum, de pessoal, depois organizacional, como que existe um vínculo de cada um com a empresa e que isso seja utilizado aí nas tomadas de decisões. Tem um exemplo fantástico do Walt Disney, que eles era tão forte os valores da Disney que quando o Walt Disney não estava lá, existia como se fossem umas diretrizes na mesa que se uma decisão estivesse atendendo esse valor, eles poderiam fazer, não importa quem. E aí o Roy Disney sempre fala, o irmão dele, quando os valores estão claros, as decisões são fáceis, né? Não existe dúvida nenhuma se isso vai ser bom ou vai ser ruim da empresa, porque foi pautado nos valores. É como se na estrutura de uma casa, nessa fundação, é muito claro, né, quais os pilares estão ali, para que você não fure algo que vai quebrar a estrutura, porque ali está muito bem planejado. Então, se eu sei quais são os valores, não existe perigo nenhum, não existe receio nenhum do que vai acontecer, porque foi pautado em cima daquilo. O que vocês acham disso? Amei. E eu acho que a gente já tem muitos valores em comum, implícitos, né? Que de alguma forma até fizeram essas conexões aí que a gente nem consegue enxergar. Mas faz total sentido, né? Botar isso no papel, assim, concretizar, né? No papel e tal, para a gente fortalecer isso. E isso que você falou, estava aqui, antes de você falar, eu estava pensando, né? O quanto isso facilita a tomada de decisão. Então, muitas das vezes, eu, por exemplo, que sou recém-chegada, aprendendo algumas coisas, tem decisões que são, não é nem decisão, né? Às vezes eu tenho alguma duvidazinha, assim, mas querendo ou não, que está relacionada ao que a gente está querendo entregar, né? Que é coisa que a gente vai distribuir, vai colocar nas redes sociais, vai publicar. E eu sempre recorro a Clara. Clara, o que você acha? Né? Então, eu acho que isso facilita até a nossa comunicação e às vezes, não sei que palavra usar aqui. Eu acho que encurta alguns caminhos, não sei, facilita. Eu acho que facilita. Porque senão, imagina, né, Mari, que a cada decisão que vocês vão tomar, tem que reunir os 3, ou tem que reunir 2 para decidir. Então, como que vai existir uma autogestão da empresa caminhar com mais liberdade? E aí existe o L aí de liberdade. Como é que vai existir liberdade se existe a necessidade, a dependência de uma decisão estratégica
ter que ter alguém, um ok, um sim de alguém, uma aprovação. Então, é importante olhar para isso, olhar para os valores. Eu até vou colocar aqui valores. Eu gosto de uma abordagem que a gente não fica no missão, visão, valores. Isso é muito tradicional. Talvez os valores, o propósito e a causa, sabe? Propósito de vocês, individual, propósito da empresa e a causa que a empresa participa com outras empresas. Esse é o nível mais profundo e mais avançado, quando a empresa já tem sua consciência, já tem clareza da sua cultura organizacional, dos seus valores, do seu propósito, e aí ela se enxerga, é como se você olhasse para o seu umbigo, né? Aí é um pouco de egocentrismo, mas é importante, você olhar para a sua personalidade, você olhar para você, olhar para o seu interno. Quando isso está claro, você tem consciência disso, você levanta e você vê quem também está fazendo algo parecido. E aí é um nível de consciência muito avançado de você identificar que eles estão participando de uma grande causa coletiva. Não é um concorrente do outro, não é você olhando aquele como vai pegar cliente, alguém que vai te falar mal do mercado, não. A gente tem que ter uma visão de causa coletiva. Então, as empresas que também estão falando de comunicação, como nós vemos essa outra empresa, como que nós vemos outros cursos relacionados a isso, entendeu? Então, é muito importante uma empresa ter clareza disso, porque no meio do caminho, quanto mais consciência sobre isso, mais fácil vai ficar. As coisas vão ficar mais reais, novas realidades podem surgir. Muito bom. Faz sentido? Muito. Fala, Clara. Não. Faz muito sentido, muito mesmo. O que vocês imaginam que possa representar a empresa daqui a alguns anos? Porque quando a gente fala de Lean Startup, né, a gente tem um ciclo aí, por isso a importância dos ciclos, de você estar rodando esse ciclo o mais rápido possível e melhorando e masterizando e performando. Vocês conhecem muito isso, né? De como que a gente melhora algo cada vez que realiza aquilo. Quantas turmas vocês já fizeram? Qual a diferença dessa última para a primeira? Então, existiu um ciclo aí de crescimento, um ciclo de aprendizagem, de evolução de tudo isso. Então, no momento atual da empresa, onde tem 3 pessoas, como que ela entende algumas coisas para quando a empresa tiver 20 pessoas? Entendeu? Então, a primeira pessoa que chegou, que talvez a chegada da Mara, eu coloquei aqui, tudo que aconteceu nessa representação da chegada dela é algo que vai contribuir no futuro. Seja como vocês vocês estão fortalecendo o pertencimento, né? A inclusão dela nas conversas, na tomada de decisão, seja como que está sendo a parte do posicionamento dela. Eu vou colocar aqui os princípios sistêmicos, porque eu acho que traz muito essa visão de ordem, mas não ordem hierárquica, porque aqui, como vocês disseram, né, vocês estão aí no mesmo nível de sociedade, mas a importância de encontrar o seu papel dentro do sistema. Porque senão os papéis podem ficar confusos e conflitantes. Eu faço isso aqui, eu também faço isso aqui. Eu cuido do financeiro, eu também cuido do financeiro. Então, surgem muitas dúvidas aí em empresas que não têm muita clareza do papel de cada um. E aí, quando vocês começam a querer que as coisas possam andar com as próprias pernas, sem colocar tanta energia, demandar tanto esforço, quando os papéis estão mais claros, as coisas começam a fluir. E também a parte do equilíbrio, que eu gosto muito. Equilíbrio do dar e receber. Você está doando o que você acha importante, você está recebendo o que você gostaria, você acha equilibrada essa balança, ou você vê muito desequilibrado. Então, essa primeira experiência que vocês estão tendo com a Mari, eu acredito que isso vai formar a base para as futuras pessoas que vão chegar. Faz sentido isso? Faz bastante. E aí, vocês olharem para isso. É engraçado porque, assim, quando você falou, conta um pouquinho a história e tudo, eu contei para você quando eu era lá, eu sozinha, mas para mim, tá, essa é a sensação que eu tenho, assim, é como se fosse outra empresa daqui para frente. É o novo ciclo. Esse é o novo ciclo. Então, assim, essa é a minha sensação mesmo, de
não que eu queira apagar tudo que se foi, sabe? Não, Mas de que maneira aqui alguma. está realmente nascendo. É como se a gente estivesse começando juntos, essa é a minha sensação, juntos do zero de novo. Então, Legal. essa é muito a sensação que eu tenho, assim. Que legal, cara. Um dos exemplos que eu sempre dou, Mari, antes de você falar, é que eu já falei isso na live, eu não lembro se eu falei na live com você, mas eu costumo dizer que imagina uma empresa, imagina os produtos e serviços. Aí você tira tudo isso, você tira os produtos, tira o serviço, tira o local físico, a estrutura, tira os nomes, tira o histórico, tira tudo. O que fica? As relações, as pessoas. E aí, como que a gente tem uma mentalidade, uma consciência de que com essas pessoas eu posso construir tudo de novo? Esse é um exemplo máximo para mim do Steve Jobs. Ele saiu da Apple em 1980 e pouco para construir a Next. Ele falou assim, vou construir do zero, vou construir tudo de novo. E as pessoas que admiravam ele saíram da Apple para ir com ele. Então ele e as pessoas que também acreditavam no trabalho dele construíram uma empresa nova. Entendeu? Tipo assim, tira tudo que você... um exercício. E fica as pessoas, a gente consegue construir tudo de novo, porque são as relações que fazem as coisas acontecer. Seja um outro produto, uma outra cidade, um outro país, mas vocês juntos vocês conseguem. Então a importância de ter essa consciência, claro, muito bacana. Adorei. Ai, que bom. Fala, Mari. Quando nessa parte aí da conversa, eu lembrei de uma analogia de uma aluna, que a Clara até fez a live, que ela falou sobre... Eu não lembro o que ela estava falando especificamente, né? Mas me veio aqui que a empresa é como se ela estivesse nascendo num vasinho, e o vasinho ficou pequeno, e aí a gente está tendo que plantar num campo maior, né? Quando ela diz isso de começar do zero, né? Eu acho que isso é relacionado ao pertencimento. Mas eu tenho uma dúvida em relação à ordem. Porque, querendo ou não, eu sou a última a chegar, digamos assim, né? Sim. Então, eu sou a nova. Então, como se diz, na linguagem das constelações, eu sou a pequena, né? E eles são maiores. O que você acha disso? Então, isso é uma pergunta que eu sempre me questionei, Mari. Olha aí como o Enem tipo 5 bate, hein? Porque eu sempre questionei isso até na minha própria história pessoal, sabe? De família. E aí, quando a gente vai fazer constelação familiar, a gente tem alguns conceitos que trazem muita clareza sobre isso. Porque existe ancestralidade, onde existe uma condução de energia do que veio deles e vai para o futuro. Então, muito do que a gente recebe dos nossos pais, as bênçãos para poder levar para o futuro. Isso no contexto de família, né? Como nós, como crianças, adultos, crescendo, tendo filhos e o caminho da vida acontecendo para o futuro e a gente recebendo as energias do passado e levando adiante. Dentro da empresa, eu gosto de acreditar muito, e a minha professora de pensamento sistêmico, a Cornélia, ela é muito querida e foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela na formação. E ela falou assim, existe, claro, ela gosta aí de algumas coisas da constelação, apesar de ser do pensamento sistêmico. Então, ela fala assim, a ordem é contextual. Então, é ordem diante do quê? É diante de quem chegou primeiro? Tá, mas isso é só da ordem de quem chegou primeiro. Isso não quer dizer comando e controle, porque é isso que confunde muito nas empresas. Uhum. Quando a gente chega... vocês já tiveram experiências anteriores de trabalho que com certeza vocês chegaram em um local e aí tem alguém que estava lá há muito tempo e tem que existir um certo respeito porque aquela pessoa chegou antes e se ela te pedir para buscar um café, buscar alguma coisa, você tem que fazer. Então é diferente o contexto. Não confundir aí chegada de pessoas com poder, com controle, com energia de medo, de um sistema tóxico que vai existir da parte do comando e controle. E aí a importância da ordem, por exemplo, da idealização de ideias. Por exemplo, se surgiu uma ideia da Mari, que veio dela, e a Clara e o Jorge toparem, quando você olha essa ordem, quem veio primeiro? A Mari. Quando surgiu uma ferramenta nova para resolver uma questão que vocês têm, e a Mari que implantou, a Mari que descobriu, a Mari que sistematizou isso. Tá, quem fez primeiro? A ordem em relação a isso foi da Mari. Então, a gente precisa ter consciência de que a ordem é contextual. Existe talvez algo acima e abaixo, mas apenas contextual. Não pode diversificar a ordem para tudo.
E aí é muito importante vocês terem essa consciência, por exemplo, de que o nome surgiu da Mari. O curso surgiu em outro contexto, né? Depois a Clara escolheu para a empresa. Então, assim, não sei, eu disse que era brincadeira, tá? Que eu tinha escolhido o nome. Eu não sabia que era. Amiga, mas às vezes foi mesmo. Mas tá tudo bem. Às vezes foi, eu não... E eu acho bacana que existe essa sinergia entre vocês, essa conexão e principalmente essa permissão de entender esses contextos. Porque senão, imagina alguém totalmente sem autoconhecimento, né? E aí eu acho bacana vocês já estarem nesse caminho há muito tempo, porque não existe mais ego de falar, é o meu nome, a empresa tem o meu nome e sou eu que mando. Gente, então Até quando você morrer, a empresa vai fechar. Isso reflete no equilíbrio também. Eu te trouxe esse questionamento porque de experiências passadas, onde eu estava em outro contexto profissional, eu era uma funcionária e eu tive alguns problemas relacionais. E quando eu levei isso para a constelação, não era bem desse jeito que você falou, o pensamento sistêmico, era realmente uma constelação, né? Então, de repente, aí foi essa explicação que a minha consteladora me trouxe, do tipo assim, olha, você, essa pessoa que tinha um problema relacional dentro da empresa, essa pessoa é grande, sabe? Você chegou depois, faz quanto tempo que ela tá lá e etc. E eu acho que isso influencia em muito mais do que buscar um café ou algo do tipo. Influencia, às vezes, em decisões importantes que a gente vai tomar dentro de um lugar, né? Sim. E eu me preocupo com isso, né? Eu não sei se a palavra me preocupo, eu faço questão de ter isso em mente por conta do equilíbrio. Porque se isso não tiver bem claro, né? E isso que você trouxe de que é contextual foi brilhante, porque, assim, é analisar o contexto da hora do que estiver acontecendo. Por quê? Por eu chegar antes e saber menos de algumas coisas e tal, Isso. corre o risco de eu sobrecarregar tanto a Clara quanto o Jorge. E é algo que eu, sinceramente, não quero, porque eu acho que isso é prejudicial na empresa. Mas é muito de experiência também, né, Clara? No contexto da família é muito disso. O avô, ele tem mais experiência, ele conhece mais o sistema familiar, da origem daquilo, do que o neto que acabou de nascer. Então, ele tem algo a passar para o neto. Não cobrar do neto. Não falar para o neto, você tem que me servir. Esse é o maior erro que acontece nas constelações, na família e também na empresa. De alguém que veio antes cobrar do mais novo. Na verdade, se a energia da vida está fluindo, o novo tem que aprender com o antigo para que ele possa seguir também. Ele não pode ficar virando para trás, servindo o passado. Na verdade, quem veio antes, e aí é uma visão que eu gosto muito, que é do líder inspirador, dele servir quem chegou depois. Ele servir como se fosse um grande garçom para poder apoiar as pessoas que chegaram agora. Porque elas não conhecem tanto o sistema quanto eu conheço. Só que não é porque eles chegaram agora que eu tenho que abusar deles num momento de poder, de controle. De maneira alguma, eu tenho que apoiar para o crescimento deles. E aí, como que é a nossa visão de líder de apoiar o crescimento do outro? E aí, uma das coisas que eu gosto muito de falar é como que a gente vê as pessoas que estão do nosso lado. Né? Se a gente fica numa visão hierárquica de que eu cheguei primeiro, ela chegou depois, eu sempre vou me ver maior e ela vai se sentir pequena. E aí, Mari, assim como você falou, se existe alguma coisa que precisa tomar decisão, é como se fosse eu me sentindo pequena, criança, pedindo autorização do meu pai. Isso é uma projeção que acontece na nossa vida que a gente não precisa levar para a empresa. E se levar, que a gente tenha consciência para resolver o quanto antes, para não seguir padrões. Mas como que vocês proporcionam um ambiente seguro psicologicamente para não existir esse tipo de medo? Para que possa existir autonomia, para que possa existir permissão das pessoas fazerem as coisas sem serem retaliadas por algo, entendeu? Então, se existir alguma situação de que, nossa, eu senti que eu queria fazer isso e depois alguém falou que eu não podia ter feito. Espera aí, vamos conversar sobre isso porque talvez isso não foi saudável para o sistema. Pode falar? Claro. Elas, né?
Isso me lembra, a Mari trouxe, né, que muitas coisas ela me pergunta. E aí teve um dia que eu falei com ela, eu falei, Mari, você me pergunta porque você quer se sentir bem, porque pode continuar perguntando, não tem problema, mas você sente que eu faço, tipo, que eu exijo isso? Algo do tipo, né, Mari? De tipo, eu falei, porque assim, eu confio nisso e eu pode continuar perguntando também, tá tudo bem e tudo, mas não precisa. E enfim, fiquei feliz com essa minha atitude. Quis compartilhar aquelas. Mas tudo isso isso vem muito também do que a gente entrega através do curso e tal, que é a comunicação. Então, eu acho que uma coisa que eu fico muito feliz, muito contente, é que a gente faz de tudo, né, para aplicar isso na nossa empresa. Perfeito. Ou na nossa comunicação em relação profissional. E eu sinto essa segurança psicológica, tudo isso ocorre de maneira muito tranquila, assim, da minha parte, pelo menos, né? Sim. Eu acho que eu acabo amolando um pouco, mas, enfim, é uma parte. Eu acho que faz parte. Uma coisa, Mari, e aí, se você me permite falar de Enneagrama, né? E eu passei muito por isso, porque nas empresas anteriores eu via muito isso, de, nossa, eu cheguei agora e eu tenho que meio que respeitar essa pessoa por gratidão, por estar aqui, eu não posso parecer ingrato, eu tenho que rever as coisas, algumas coisas eu acho que eu posso... Tá ouvindo? Eu tô vendo vocês travados, mas eu tô ouvindo. Eu achei que ela que tinha travado. Desculpa te interromper, Gabi. Agora voltou. Acho que aqui tá ok. É muito disso da gente se sentir, às vezes, com receio de magoar alguma pessoa que nos recebeu. Sentir, talvez, nossa, será que eu estou sendo ingrato? Será que se eu fizer isso eu vou ser ingrato? E aí eles vão me rejeitar, não vão gostar mais de mim, eu vou perder tudo que eu fiz, ou vou perder meu pertencimento, vou me expulsar daqui. E isso é tudo medo e tudo ilusão da mente. Quando a gente está seguro que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, eu não tenho dúvidas do que vai acontecer, não fica uma energia de medo, de indecisão, de receio de falar algo para prejudicar, ofender, porque aqui eu posso ser eu mesmo. E a gente fala tanto, né, de segurança psicológica, de vulnerabilidade, que a gente possa ser nós mesmos. E aí é bacana vocês serem amigas, vocês terem uma amizade, e agora está surgindo esse novo ciclo, essa empresa e novas diretrizes para vocês caminharem juntos, porque eu gosto de dizer que dentro de uma empresa, quando a gente olha a ordem das pessoas, não ordem de chegada, mas ordem de contribuição, eu gosto de dizer que estamos todos ombro a ombro. Não estou eu num palco em cima e você abaixo nos bastidores. Eu gosto muito de fortalecer que estamos ombro a ombro, crescendo, aprendendo, trocando, nos relacionando. Antes de empresa, antes de produto, antes de serviço, as relações. E aí isso é o que cria a egrégora da empresa, que cria o campo espiritual, o campo energético. Então, vocês olharem quem está do seu lado e ter muita felicidade de estar ali e que você se permite ser você mesmo, né? Sem receio de magoar, porque aqui o espaço não é esse. O espaço de, talvez, né, de projetar coisa de pai e mãe, a gente resolve na nossa casa. Na empresa, a gente pode fazer diferente, a gente pode aprender, evoluir, crescer na parceria, na jornada, ombro a ombro. Então, eu gosto muito de fortalecer a liderança que recebe alguém como o próprio líder de si mesmo. Então, como eu trato a outra pessoa como líder, e eu olho aquilo dentro dela que também está dentro de mim. Não algo egocêntrico que só está dentro de mim, que eu sou líder da empresa, eu sou o dono, e essa pessoa é um colaborador. Então, não faz sentido, senão você vai viver eternamente nessa ordem hierárquica de comando e controle. E sabe o que eu acho que foi muito importante? Eu acho que eu já falei isso com a Mari, não tenho certeza, mas eu acho que foi, falando um pouco em ordem ainda, para mim foi muito importante ter feito tudo que ela faz hoje. Para minha própria evolução. Por quê? Eu era uma pessoa, por exemplo, muito crítica, eu não tolerava muito erro. Eu era uma pessoa que se eu recebia, eu vou dar esse exemplo porque aconteceu com a gente, né? Se eu recebi um e-mail de uma pessoa com um erro, assim, uma pessoa aleatória, antes de eu conhecer isso, eu falava assim, nossa, que absurdo, isso nunca vai acontecer na minha empresa. Quando eu assumi essa parte da empresa, quando eu me tornei empresa, eu sozinha lá na época, eu cometi muitos erros no e-mail, muitos. E aí eu comecei a até aceitar
o meu erro, óbvio, e o do outro. Hoje eu olho, quando eu recebo um e-mail de outra pessoa com um erro, eu falo, nossa, já fiz isso também, até com bom humor, assim mesmo. Não é algo que me pega mais. E quando a Mari veio, ela mandou um e-mail. E eu levei, juro, assim, não me esforcei para não brigar, mesmo. Foi muito natural para mim, assim. Falei, cara, acontece, que bom que aconteceu enquanto a gente está com esse tamanho. E se eu não tivesse vindo antes dessa ordem, desse contexto, eu não teria aceitado isso dessa forma, sabe? Então, eu acho que ter vindo antes nessa ordem, desse contexto, de ter passado de ter feito o que você está fazendo hoje, de ter feito, usado as plataformas que você usa hoje, me fez evoluir como pessoa nesse sentido. Então, enfim, não vejo mais. Para mim, hoje eu vejo um erro de um e-mail, por exemplo, como tipo, cara, a galera viu, recebeu e já esqueceu. Hoje eu vejo realmente. Claro que não é algo, né? Eba, vamos ficar errando. Vamos fazer de novo, não. Não. Mas, enfim, coisas que eu tenho certeza que eu não aceitaria dessa forma se eu não tivesse passado por isso, sabe? Legal, você conhece muito bem, né, tudo isso que ela está fazendo hoje, por isso você tem mais experiência para poder apoiá-la, para poder servi-la, não apenas ser servida, né? Tem um ponto que me lembrou você falando isso, eu não sei se entra no caso de vocês, mas é um grande, na minha visão, um grande câncer nas empresas, que é como se fosse assim, quando surge uma empresa, o que surge ali? As crenças de cada pessoa que fundaram aquela empresa, as crenças, os valores daquela empresa, certo? Uhum. Só que vai chegando gente, algumas pessoas saem, algumas coisas mudam, só que se eles ficam batendo de que sempre foi assim, vocês já ouviram essa história, né? Uhum. Sempre foi assim, aqui não funciona, isso não muda, é uma crença, é aquele exemplo do macaco, né? Que chegou anos depois e segue uma crença que não funciona mais. Então, na minha visão, toda vez que chega uma pessoa nova no sistema, o sistema ele se reorganiza. Então, a gente tem que estar sempre aberto e flexível para rever os conceitos, as crenças, os valores, rever o propósito. Não dá para falar assim, você chegou agora e o propósito aqui é esse. Ou seja, você não pode ser você mesmo, a gente não vai aceitar as suas qualidades, o que você acredita, porque aqui é isso. Então, você não pode ser você mesmo. Então, quando a gente fala também disso, de segurança, ainda batendo um pouco nesse tema, que é um pouco de ordem, um pouco de pertencimento, um pouco de equilíbrio, é você estar sempre flexível às coisas que vão emergir com a chegada de uma nova pessoa. E aí que bacana, Clara, que você falou assim, eu sinto que é uma nova empresa e a gente está começando do zero, porque é esse novo ciclo. E esse novo ciclo, o que vai continuar do ciclo anterior? É o nome, é o produto, é algumas práticas, mas as outras coisas, elas podem estar abertas a serem revistas, como os valores, como o propósito, como algumas coisas. Então, a importância de vocês terem essa clareza de que agora é a Mari, daqui a pouco, quando chegar mais alguém para editar vídeo, alguém para fazer marketing, alguém para fazer arte, essa pessoa também traga o seu histórico, a sua contribuição para contribuir para o sistema ser mais rico. E aí vocês podem também rever alguns conceitos. Não bater na mesa e falar aqui, a gente fundou assim e não é você que está chegando agora que vai mudar. Então, eu acho que é muito importante vocês terem essa clareza também. Muito bom. Muito mesmo. Eu até vejo, não sei, posso estar enganada também nisso, mas... E também não sei se é disso que você está falando, mas pelo menos quando se dizem estratégias, que minha cabeça ainda está bem pensada nisso, eu vejo a gente até bem aberta nesse sentido de, cara, vamos experimentar coisas novas, vamos testar coisas novas. Eu acredito que se a gente consegue ser bem aberto para isso, enfim. Legal, muito bom. Ó, mais 2 pontos aqui para a gente concluir que eu acho que foi bacana. Já anotei aqui do que vocês falaram, né? Eu acho que está sendo legal, né? Como é que tá sendo? Eu acho, estou gostando. Muito bom, total. Então, eu coloquei aqui operacional estratégico, que foi uma das coisas que vocês duas falaram, né? Eu notei que foi esse ponto aí de como que é colocar... E aconteceu muito comigo isso, Mari, já que a gente está falando de Enneagrama também, de como que a gente tem uma visão muito profunda, muito longe, mais do que talvez qualquer pessoa, de ter uma visão, uma previsão do que vai acontecer no futuro, e até, dependendo da sua crença, de acreditar de coisas que vão acontecer. Só que é difícil a gente, talvez, comunicar isso,
talvez transmitir, talvez colocar o primeiro passo para que aquilo aconteça, sendo que a gente está no operacional. E aí, quando a gente fala, ou eu estou no operacional ou estou no estratégico, eu meio que vou escolher uma coisa só, né? Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, o que você acha que é operacional e pode ser otimizado. E com certeza você deve fazer isso. Otimizar, ser mais eficiente, para que você, talvez, o que você faz hoje em 2 dias de operacional, você pode fazer em um dia, né? Ou você pode terceirizar. E aí, a importância eu gosto muito do Pedro Superti também, ele fala muito isso, de como que você organiza as suas tarefas para que você seja mais eficiente no melhor que você pode fazer. Tá, eu sei fazer vídeo, eu sei fazer site, eu sei fazer arte, eu sei fazer um monte de coisa. Só que eu sei que eu serei mais produtivo e eu criando conteúdo vai contribuir mais para o crescimento da empresa do que eu fazendo arte. Fazer arte é necessário agora? A gente não pode contratar alguém? Não pode. Eu posso fazer? Posso, mas eu consigo criar primeiro passo para talvez otimizar isso, seja contratando alguém, seja melhorando a organização do dia, da semana, mas que eu possa utilizar o meu melhor, né? E o meu melhor talvez é estratégico, talvez é olhar para o planejamento, encontrar novas visões de possibilidades, de parcerias, de divulgação, estudar algo de marketing que eu gosto, não sei. Mas eu gosto de fortalecer a importância disso. A gente dá o primeiro passo aí e ver, né, o custo-benefício. Tá, eu criando conteúdo vai possibilitar a empresa crescer mais do que eu criando arte. Isso é necessário? É. Mas como que eu posso ser mais eficiente nisso? Terceirizando, porque talvez pagar para alguém agora vai me sobrar tempo para eu criar conteúdo. E é uma fase que eu estou passando também na Empresa com Alma. Eu acredito que todas as empresas passam de como você conseguir equilibrar isso, né? De você estar no operacional, coisas ali e não conseguir, talvez, pensar. E por isso a importância dos ciclos também, né? Ciclo de respirar, de recuperação. Porque se a gente fica só no operacional e está na performance até, daqui a pouco sobrecarrega de tanta coisa, eu vou na sobrevivência e depois eu posso cair em burnout. Lembrando aquele ciclo lá do ciclo de energia do Tony Schwartz. Então, a importância, talvez, de recuperação e de transição entre um e outro, né? E cada vez mais você apontando para onde você vai apoiar mais o crescimento da empresa. Faz sentido isso? Faz total. Porque eu tinha até comentado com a Clara, foi dias atrás isso, foi o quanto o campo de batalha, né, tinha aumentado um pouco a minha clareza, porque eu acho que para eu, exatamente, otimizar o meu operacional, eu preciso também pensar nas minhas estratégias aqui como pessoa, né, de tudo isso novo que chegou e tal. Eu costumo falar para a Clara que eu acho que eu sou muito lerda tem crença aqui, né? Sou muito lerda para aprender, sei lá, né? Para dominar o assunto e pegar e sair fazendo e tal. Mas eu tenho essa visão também de que é necessário eu otimizar por aqui. Inclusive, até notei quando você falava, tá, podemos pensar na possibilidade, isso é algo que vai acontecer daqui a um tempo, né? Dessa parte operacional, ela ser feita por outra pessoa. Mas e aí? Como eu penso hoje, eu daria conta de repassar isso para outra pessoa? Como a Clara fez comigo? Me ensinar e passar isso mesmo, ó. Não só o como fazer assim mecanicamente, mas minimamente qual é a mensagem que a gente quer passar, né? Como que a gente quer passar isso? O que é importante? O que a gente, né, não abre mão e tal. Então, por mais que ainda exista alguns limites, né, da minha parte, eu vejo totalmente como necessário esse aprendizado até para eu chegar nessa otimização e conseguir passar para frente. E uma coisa muito importante, Mari, eu gosto de trazer também, é que, tipo assim, eu sei que eu posso estar fazendo coisas operacionais, mas eu gosto disso? Se eu realmente gosto, eu entro em flow, isso não me causa estresse, eu estou no caminho certo, eu estou buscando a minha felicidade fazendo isso.
Tem pessoas incríveis, analíticas, que trabalham só com tráfego. Vocês conhecem muito bem tráfego. É me ficar mexendo com planilha o dia inteiro. Quem trabalha com bolsa de valores fica com planilha o dia inteiro, porque o cara tem orgasmo ali fazendo aquilo, trabalhando com aquilo. Então tá tudo certo. Agora é a questão da gente sempre encontrar o nosso equilíbrio. Digamos assim, eu estou dedicando 100% do meu tempo nessa empresa e 50% desse tempo eu estou fazendo coisa que eu não gosto. Se eu passo 1 mês, 2 meses fazendo coisas que eu não gosto, daqui a pouco eu vou perder um pouco da motivação, eu vou perder um pouco do entusiasmo, eu não vou conseguir ver a empresa crescer em relação a isso. Então, a importância aí do equilíbrio, né? De você estar vendo se eu estou fazendo operacional, mas eu gosto disso, ou isso me cansa, me estressa. Porque se me cansa e me estressa, talvez algo está errado. E aí, o que a gente pode fazer para melhorar isso o quanto antes? Não vai ser amanhã, mas o que a gente pode dar o primeiro passo para poder melhorar isso? Bom. E aí, o último ponto aqui eu coloquei, momentos intensos, que eu acho que é esse último lançamento, né, que vocês citaram, de ser aí talvez, né, um perto do outro, de existir uma agenda, talvez de coisas a se fazer, coisas a se entregar, e isso acontece em muitas empresas quando, a Clara me falou isso, né, e eu também gravei na aula, quando a gente dobra a meta, a gente chega numa meta e a gente dobra, e aí como é que vai ser a empresa daqui para frente? Porque senão vai tornar uma Ambev da vida, né? Não quero falar de empresa, mas é uma das culturas muito agressivas, muito pautada em agressividade, de cobrança, de meta em cima de meta. Aí é um arquétipo 3, né, das empresas, de estar somente buscando, incessantemente, e você não consegue olhar para o que realmente está acontecendo. Quem está do seu lado, como está sendo o relacionamento, como está sendo o crescimento, como está a minha felicidade, o meu estado emocional aqui. E a gente fica sempre buscando algo que a gente se vê inatingível, né? Inatingível. Então, a gente não consegue nem ver os passos que a gente deu. Então, talvez a importância de montar esse ciclo interno aí de agenda, né? De lançamento, de entender a tomada de decisão, igual a Clara me falou, vocês tiveram um convite, vamos fazer um desafio, vamos fazer um lançamento próximo do outro? E aí decidimos que sim. O que a gente aprendeu com isso? Tivemos um grande aprendizado. Na próxima vez, isso vai ser colocado em questão, isso vai trazer uma grande experiência, um aprendizado para que a gente talvez não repita isso, porque no passado a gente repetiu e não foi legal. Então, a gente sempre aprende o que não fazer, né? E aí, planejamento disso para que não vire sobrecarga, que não vire aí algo muito pesado. E aí eu coloquei aqui medo, que a Mari colocou. Eu gosto muito de entender qual energia a gente está vibrando. A gente está na energia do medo, de escassez, de receio, de me sentir pequena, de perder uma parte de mim, de ser retaliado de algo. Qual energia eu estou vibrando? Eu estou com receio do cliente porque ele teve uma troca financeira, eu acho que eu devo algo para ele. Qual energia eu estou vibrando? É um medo que vai me apertar tanto que eu vou ficar, às vezes, sem estado de presença, eu vou ficar sem clareza do que as coisas estão acontecendo? Ou a gente vai para uma energia mais de amor, de abundância, de fluidez, de positividade, de continuidade das coisas, onde a gente tem mais clareza das infinitas possibilidades de crescimento em cada aprendizado. Então, é tipo assim, aconteceu, a gente está no meio do caos, mas se a gente fica tremendo de medo, vem um sentimento de instinto, né, de sobrevivência, que a gente vai ficar com um receio. Mas como que a gente pausa, respira e olha, nossa, olha que incrível esse momento de aprendizado que a gente está tendo no meio de um lançamento, fazendo isso, com essas pessoas, entregando isso, recebendo isso. Caramba, isso não tem preço que se pague. E aí uma energia de abundância, de positividade, de crescimento, de amor, que pode deixar muito mais fluido o caminho, muito mais leve. Então, que as jornadas das empresas, que a jornada de crescimento seja sempre leve, seja belo, seja com muita gratidão, muita honra de tudo que está acontecendo. Eu sempre incentivo isso nas empresas. E aí, esse foi o recado final aqui, de vocês transformarem medo em amor. Muito obrigada. Muito bom.
E aí, gente, o que vocês acharam? Tem alguma questão ainda que eu possa ajudar vocês? O que vocês acharam? Fez sentido? O que vocês podem fazer aí daqui para frente? Próximo passo, coaching, o que vocês vão fazer? Para mim fez muito sentido, muito mesmo. E eu acho que tem várias coisas aí que a gente vai aplicar, né, Clara? Essa parte aí de valores e tal, eu acho que é super tranquilo da gente fazer. E eu confesso que eu absorvi muitas coisas assim para mim pessoalmente, sabe? E esse final, por exemplo, transformar o medo em amor, eu acho que é total, eu preciso manter isso em mente. Preciso porque eu quero, preciso porque eu acho que é isso que faz sentido para mim. Eu acho, em algum dos momentos mais tensos, assim, eu cheguei a ter esse pensamento do tipo, que energia que eu estou colocando nesse trabalho não é essa energia que eu quero entregar, né? E tá nas minhas mãos. E olhar para a empresa, como você disse, né, com uma egrégora e tal, isso traz muita, eu não sei se a palavra é paz, mas faz muito bem, faz me sentir muito bem. Muito bom. Ô, Mari, é uma das coisas que eu falei para Clara, sabe? Ela me gravou um áudio hoje à tarde, né? E eu falei assim, a gente teve tantas experiências anteriores em outras empresas, a gente aprendeu o que não fazer. Por que aqui na nossa empresa a gente vai repetir alguns padrões, seja de meta, seja de medo, seja de receio? Cara, a gente está construindo uma empresa dos sonhos, que eu posso colocar as minhas melhores energias, eu tirar tudo que eu fantasiava, que eu achava que era impossível, agora eu tenho oportunidade de colocar, porque eu não tenho restrições, eu não tenho bloqueios, eu não tenho pessoas em um sistema tóxico, eu estou contribuindo para o crescimento desse sistema. Ainda mais você que está nessa posição, né, junto aí da sociedade, de construir essa empresa, de fortalecer esse sistema. Então, sempre é tempo de a gente colocar as nossas melhores energias. Isso é acreditar no impossível, de colocar tudo que um dia eu achei que não daria, porque na outra empresa não tinha. Eu não compro essa crença de que não é possível. Aqui é possível. Aqui é minha empresa, é nosso jeito, é um jeito mais humano, com mais clareza, com mais alinhamento, com mais comunicação. Quantas empresas vocês passaram que não tinha comunicação? Só do fato aqui de ser uma empresa de comunicação, vocês estão fazendo totalmente diferente do que vocês viveram no passado. Total. Muito bom. E o quanto é importante esse apoio, né, externo, isso que você está fazendo com a gente aqui. É muito precioso também. Porque a Clara, tudo isso que você disse, eu vejo que ela desempenha muito bem, inclusive. Obrigada, de verdade. Amiga. E eu sei que tem receio que a gente conversa, a gente tem amizade, né? Então, inclusive é uma coisa que a gente pode pôr em prática, amiga, que é falar assim, ó, agora eu tô falando, não tô falando como sócia, tá? Tô falando como dividir, só para ter uns desabafos, assim, né? Tipo assim, licença para ser vulnerável. Mas até me perdi aqui, ó, emocionei. Esse apoio, né? Essa visão externa que valida coisas que a gente já faz e expande a consciência para outras coisas que ainda não estavam muito fortalecidas. Isso que você falou é perfeito. As experiências profissionais deixaram algumas marcas, né, em mim, por exemplo. E às vezes Todos é um nós, pouco mais todos difícil nós. de quebrar. Mas que a gente possa ressignificar isso, né? Que não deixe isso limitar a gente, porque senão a gente fica preso a uma única realidade. E quando a gente fala de abrir a percepção, ter mais clareza do que as coisas realmente estão acontecendo, e o pensamento sistêmico traz muito isso, eu me abrir para múltiplas realidades. Não é eu falar que empresa é isso, porque o meu pai me ensinou que é isso, e no emprego anterior era isso. Gente, senão a gente vai ficar muito, muito limitado, muito cego. E aí, eu tenho um ditado que é: o cego não é aquele que não vê, é aquele que evita e nega a realidade. Então, a realidade é muito mais ampla do que a gente imagina. E aí, é como um processo terapêutico, Mari. Às vezes, a gente não consegue processar coisas sozinhos. Precisa vir alguém de fora com uma abordagem para ajudar a elaborar tudo. Assim como na constelação, a gente coloca tudo na mesa
e a gente vai organizando aquilo para que você possa ter consciência do que pode estar acontecendo. É você colocar coisa na mesa e você vira de ângulo e você vê, nossa, eu nunca tinha imaginado isso de outro ângulo. Nossa, eu nunca tinha imaginado isso olhando aqui. Eu nunca tinha olhado para esse ponto de vista. Então, é preciso sim, porque senão a gente fica numa bolha e quem está dentro da bolha não consegue ver o que está acontecendo. E aí, essa empresa, eu te pergunto para vocês, e que bacana que vocês toparam aqui esse convite, de vocês estarem aqui. Essa empresa é aberta para receber ajuda, para pedir ajuda, ou ela se vê vulnerável com a armadura dentro da bolha e só nós sabemos a resposta? Então, sempre é convite para as empresas estarem mais abertas, para ampliar a percepção. É isso aí. Eu fiquei muito feliz com hoje, assim, claro que primeiro porque tudo que a Mari falava, de novo, como sempre, eu acho que a gente está sempre muito alinhada, assim. Eu Muito pensava bom. alguma coisa, a Mari falava, ai, sabe o que eu pensei? Sei lá o que eu falava. Pois é. Então, eu acho que isso é muito positivo e eu vejo quanto eu me esforço, porque para ser muito mais aberta do que eu sou. Eu falo isso às vezes com a Mari. Eu falo, Mari, eu sei que a minha tendência é querer ter controle de tudo, e eu me esforço para não. Então, se às vezes você sentir que eu estou buscando ter esse controle, por favor, avisa. Então, é legal perceber que... Obrigada, viu, Mari? É legal perceber que tem isso. E, assim, a Mari fica falando que ela é lerda, eu fico brava com isso, porque eu... Fica mesmo. Que, cara, assim, é a única coisa, amiga, ó, vamos colocar aqui o né? Que eu acho que eu fico brava mesmo, que eu falo, cara, tanto de coisa que você tá fazendo, é muita coisa para pegar. E eu sei que é, porque eu tô há 1 ano e meio fazendo isso. Eu tô desde fevereiro aprendendo o que ela aprendeu para fazer em 2 meses, sabe? E tá, beleza que agora tem mais agilidade mesmo, porque estamos em um momento diferente, fato. Mas, de qualquer forma, eu estou muito feliz como as coisas estão andando. Quero te agradecer, Gabs. Acho que fez muito sentido algo que eu não sei a Mari, mas eu ainda não tinha parado para pensar nessa importância da gente realmente. Pô, e como eu disse aqui no início, às vezes eu sinto que eu impus que, gente, tem que ser íntegro e tem que ser íntegro, mas nem sei se a galera tá alinhada, saca? Isso é importante para mim. Então, acho que é. E eu acho que é para todo mundo, imagino. Espero que seja. Estou falando aquela. Mas eu acho que se não fosse, a gente nem teria, tipo assim, né? Eu acho chegado isso também. onde chegou. Então, mas eu acho que é importante realmente a gente realmente estruturar, né? Pô, beleza, isso é importante para mim, isso é para você, mas o que é para a empresa? Eu acho que é uma expansão de consciência disso. Igual você falou, de profissionalização. É uma empresa. É a gente tirar qualquer objeção que a gente tenha em relação a isso e ressignificar. Talvez pensar no crescimento do sistema. E aí a constelação traz uma visão que é mais ou menos assim. Os antigos, né, os avós, eles pensam na continuidade da família. Então, eles vão fazer de tudo para que a família continue. Como que vocês vão fazer de tudo para que o sistema continue? Para que o sistema cresça? Para que o sistema evolua? Vocês querem que essa empresa perdure daqui 50 anos, quando vocês não estiverem mais aqui? Ou vocês estão construindo mais ou menos só para agora, curto prazo, tirar dinheiro, pagar as contas, sobrevivência? Esse é o que acontece na maioria das empresas. E talvez a gente não está aqui para fazer igual a maioria. E aí, claro, uma coisa que você falou de alinhamento, cultura organizacional é alinhamento. Não existe cultura boa, cultura ruim. A gente não pode ficar julgando a cultura ruim. A gente não está lá, para aquelas pessoas é ótimo, porque está alinhada com o que elas acreditam. Só que se em algum momento uma pessoa fala assim, essa cultura não está alinhada com o que eu acredito, aí sim não existe alinhamento, aí sim é necessário talvez olhar para isso, conversar, ter alinhamento para que possa ser mais fluido. Todo lugar que você vai, que você sente que a empresa não está fluindo, é porque não existe alinhamento. E alinhamento é comunicação, né? Foi legal, gente? Foi perfeito. Nossa, amei também. Achei muito, muito bom mesmo.
Muito bom, Gabs. Obrigada. Eu que Muito agradeço, obrigada, fiquei muito Gabi. feliz. Obrigado por você estar aqui, pela confiança, pela abertura, pela transparência. Eu te digo que são poucas as empresas, poucas as pessoas que se abrem e se permitem para isso. Mas é isso que faz a gente crescer e evoluir. Então, vocês estão no caminho certo. Vocês Muito são uma feliz. empresa com alma. É isso que eu te digo. Ai, somos mesmo. Vocês têm alma em tudo que vocês fazem, que a gente possa continuar isso. E eu fico muito Olha, o feliz de nosso nome encontrar. é Alma, Gabs. Não é? Exatamente. Eu fico muito feliz de encontrar empresas que estão pensando em fazer diferente, que acreditam na possibilidade e realmente se dispõem para isso. Não é apenas um discurso, não é apenas achar bonito o nome, mas é realmente estar aqui, é abrir, é conversar, é se permitir. Então é isso que faz total diferença. Que vocês continuem transformando mais e mais vidas e mais pessoas através da comunicação, através da produtividade, todos os cursos aí que possam surgir, mas que a gente possa contribuir para o autoconhecimento, para a elevação da consciência, para essa despertar aí de mais e mais pessoas. Então, parabéns pelo lindo trabalho que vocês fazem. Apenas continuem. E você também, Gabi. Eu ia falar isso agora. E parabéns também pelo lindo trabalho que você faz. Apenas continue. Obrigado, gente. Obrigado. Gratidão. Obrigada, gente. Beijos, boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau.